Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui novamente para conversarmos juntos, para aprendermos juntos mais um pouquinho da Revista Espírita. Hoje trataremos do quarto trimestre do ano de 1862. Então, estamos fechando o ano de 1862. Então, nos artigos utilizados nas obras básicas, nós vamos ver o artigo O Duelo, de um espírito que se intitulou por Antônio, em Bordeaux, 1861, que Kardec utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item O Duelo, diversos espíritos. Então, ele pega comunicação de diversos espíritos sobre esse tema, falado em Bordeaux, em 1861. E o primeiro artigo que nós vamos ver hoje é um artigo extenso na Revista Espírita, de 9 páginas, muito instrutivo, que vem falar de Apolônio de Tiana. Eu não sou uma pessoa muito culta, não, eu tenho dificuldade de cultura, mas eu nunca tinha visto, ouvido ou lido alguma coisa sobre Apolônio de Tiana. Então, é isso que Kardec começa a dizer. Ele fala, ó, à exceção dos eruditos, Apolônio de Tiana quase só é conhecido de nome. O seu nome não é popular por falta de uma história ao alcance de todos. Devemos agradecer ao sábio helenista que acaba de popularizá-lo por meio de uma tradução consensuosa. Então, ele está falando do livro Apolônio de Tiana, Sua Vida, Suas Viagens, Seus Prodígios, de Filóstrato, traduzido pelo senhor Chansank. Muito bem, esse senhor Apolônio de Tiana era um espírito bastante avançado para a sua época. Ele era vegetariano e ele tinha muitas faculdades mediúnicas. Ele tinha faculdade de cura, faculdade de presciência, de saber o que vai acontecer, a dupla vista, de saber uma coisa que está acontecendo lá muito distante de onde ele está, a bicorporeidade, que na minha visão é própria já de médiuns, de espíritos já mais avançados, né? E ele sofre uma crítica violenta depois quando os cristãos passam para Roma, porque, como ele fazia muitos milagres, né? Nós já vimos que não existem, quer dizer, ele tinha uma faculdade muito destacada, aquelas pessoas que viam em Jesus o Messias só por causa dos sinais, só por causa dos milagres, tiveram receio, porque ele também fazia, entre aspas, milagres. Então, eles começaram a chamá-lo de feiticeiro, de coisa assim, e com isso, o nome dele ficou um pouco desconhecido na história. Mas Kardec vem ressaltar nessa revista a importância desse espírito. Então, ele começa falando o seguinte, que não há datas precisas sobre a vida de Apolônio. Conforme certos cálculos, teria nascido 2 ou 3 anos antes do Cristo e morrido aos 96 anos. Então, ele foi contemporâneo de Jesus, nasceu um pouco antes, viveu bem mais, mas ele não conheceu Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco Kardec falando isso. Então, ele nasceu em Tiana, por isso que é Apolônio de Tiana, cidade grega da Capadócia. Desde cedo, deu provas de grande memória e notável inteligência, demonstrando grande entusiasmo pelo estudo. De todas as filosofias que estudou, adotou a de Pitágoras, cujos preceitos seguiu rigorosamente até a morte, ou seja, ele aplicava a teoria que ele estudava, que ele tinha por correta. Seu pai, um dos mais ricos cidadãos de Tiana, deixou-lhe uma fortuna considerável, que ele repartiu com seus parentes, reservando uma pequena parte para si.
porque, como dizia, o sábio deve saber contentar-se com pouco. Viajou muito para se instruir. Percorreu a Síria, a Cíntia, a Índia, onde visitou os Brahmanes, o Egito, a Grécia, a Itália e a Espanha, ensinando por toda parte a sabedoria. Graças à doçura do seu caráter e à honradez de suas virtudes, recrutando numerosos discípulos que seguiam os passos a fim de ouvi-lo. Um deles, porém, Eufrates, invejoso de sua superioridade e de sua boa reputação, tornou-se seu detrator e mortal inimigo. Apolônio jamais se inquietou e, longe de lhe guardar qualquer ressentimento, lamentava-o por sua fraqueza e sempre procurava retribuir-lhe o mal com o bem. O nome de Apolônio de Tiana está misturado ao de todas as personagens lendárias que a imaginação dos homens se deleitou em revestir de atributos maravilhosos. Mais que qualquer outro, Apolônio de Tiana devia dar motivo para a controvérsia, pela época em que viveu e pela natureza de suas faculdades. Entre outras coisas, lhe atribui o dom de curar, a presciência, que é de prever o que vai acontecer, a visão à distância, né, dupla vista, e o poder de ler o pensamento, expulsar demônios e de se transportar instantaneamente de um lugar para o outro, etc., que é a mediunidade da bicorporeidade, né? A pessoa está aqui, entra em êxtase e ele se desmembra do corpo, chega lá, que nem nós vimos muito isso com o Eurípides Barçanufo, né? O Eurípides saía, ia lá e fazia o parto de uma senhora que estava ali 15, 20, 30 quilômetros de distância. Misturando ideias cristãs a ideias pagãs, alguns o tomaram como um santo. Os menos fanáticos não viram nele mais que um filósofo. É a opinião mais razoável e o único título que ele alguma vez aceitou, porquanto recusou de filho de Júpiter, ou seja, na Grécia, né, que tinha a mitologia, já queriam colocá-lo como um deus. Embora contemporâneo do Cristo, pareceu que dele não ouviu falar. Entre os cristãos que mais tarde o julgaram o que eu estava falando, uns o declararam velhaco e impostor, outros, não podendo negar os fatos, pretenderam que operasse prodígios pela assistência do demônio. Então, na internet, eu vi uns artigos, como eu falei para vocês, que as pessoas começaram a colocar todas essas coisas ruins para ele, um pensamento errado, né? Porque Jesus é o governador da terra e nada se compara a Jesus. Mas a grandeza da missão de Jesus, nós já vimos isso quando estudamos a Gênese, foi a visão nova de Deus que ele trouxe, além de vivenciar o amor e a caridade todos os segundos da vida dele. E os milagres, ele não era a coisa principal da sua missão. Ele os fazia, primeiro, por caridade, segundo, porque aquelas pessoas da época exigiam sinais, senão não iam considerá-lo como o Messias, só por isso. Os fenômenos espíritas, magnéticos e sonambúlicos lançam hoje uma luz inteiramente nova sobre os fatos atribuídos a esse personagem, demonstrando a possibilidade de certos efeitos, até hoje relegados ao domínio fantástico do maravilhoso, e permitindo separar o possível do impossível. Incontestavelmente, os antigos conheciam o magnetismo. Encontramos sua prova em certas pinturas egípcias. Conheciam igualmente o sonambulismo e a dupla vista. Conheciam as diversas categorias de espíritos que chamavam de deuses e suas relações com os homens. Os médios curadores, videntes, falantes, auditivos, inspirados, etc., deviam existir entre eles como em nossos dias, como se vêem numerosos exemplos entre os árabes.
Com o conhecimento das propriedades do perispírito, podemos perfeitamente nos dar conta de vários fatos atribuídos a Apolônio de Tiana, sem recorrer à magia, à feitiçaria nem à astúcia. Ou seja, ele fala assim, ó, com o conhecimento que o Espiritismo já dava para ele em 1862, já era possível reconhecer aqueles fenômenos mediúnicos que Apolônio fazia. Ao lado do médium, que naquele tempo convertia num ser quase sobrenatural, nele havia o filósofo, o sábio. Sua filosofia revelava a sua doçura de seus hábitos e de seu caráter, e sua simplicidade em todas as coisas. Pode-se julgá-los por alguma de suas máximas. Então, Kardec coloca muitas máximas, eu peguei algumas. Então, tendo recebido do imperador uma carta de censura, os lecedemônios vacilavam. Então, era um povo que receberam do imperador uma carta de censura. Vacilavam entre conjurar sua cólera ou lhe responder com arrogância. Eles ficavam quietos ou respondem para o imperador. Então, este veio à Assembleia e lhe disse. Então, eles foram procurar ele para saber o que ele fazia. Disse apenas essas palavras. Se Palamédio inventou a escrita, não foi somente para que pudesse escrever, mas que se soubesse quando não se deve escrever. Então, olha que sabedoria, né? Então, quantas vezes que nós não devemos falar, quantas vezes que nós não devemos escrever, né? Esses dias eu falei uma coisa numa ONG que eu trabalho, assim, eu falo, não fala, espera, amanhã você fala. Fui falar naquela hora, depois se arrependi amargamente. Então, quando a gente está com estado emocional alterado, a gente não deve falar nem escrever nada. Espera a lama secar. Aquilo que fala, você está andando numa enxurrada, sujou de lama a barra de sua calça, se você for limpar naquele momento, vai sujar mais ainda. Se você deixar secar, fica só aquela areia, você bate e limpa tudo. Então, é necessário deixar a lama secar. Conversando com Apolônio sobre a maneira de governar, quando fosse imperador, olha, ele era recebido por imperadores, né? Disse-lhe Vespasiano, imperador de Roma, vendo o império aviltado pelos tiranos que vos acabo de citar, quis aconselhar-me convosco como a maneira de reabilitá-lo na estima dos homens. Aí, ele falou isso para Apolônio. Apolônio disse assim, certo dia, disse Apolônio, um dos mais hábeis flautistas mandou seus alunos aos piores flautistas para lhes ensinar como não deviam tocar. Sabeis agora, Vespasiano, como não se deve reinar. Vossos predecessores vos ensinaram. Reflitamos agora sobre a maneira de bem reinar. Então, ele foi falar assim, olha, todo mundo estava fazendo só coisa errada. Ele falou, então, você já aprendeu o que é errado. Então, você faça o certo. Em vez de ficar reclamando dos outros, faça você o certo. Na sua prisão, respondendo ao emissário de Domiciano, outro imperador, que o incitava a acusar Nerva, a fim de conseguir a sua liberdade. Disse Apolônio, meu amigo, se fui posto a ferros por ter dito a verdade a Domiciano, o que me aconteceria se houvesse mentido? O imperador crê que é a fraqueza que merece os ferros, mas eu creio que é a mentira. Ou seja, eu não vou sair daqui mentindo, né? Se ele me pôs na cadeia porque eu falei a verdade para ele, eu vou continuar preso. Mas eu acho que devia ser preso quem mente, né? Ele já deu essa resposta. Numa carta a Eufrates, que é aquele discípulo dele que falou mal dele, só trabalhou contra ele, falou assim, ó, perguntei aos ricos se não tinham preocupações. Eles responderam, né? Como não a teríamos? Responderam eles. E de onde vêm as vossas preocupações? De nossas riquezas. Aí ele continuou assim para Eufrates. Eufrates, eu vos lamento, pois acabais de enriquecer. Então,
Ele já falou, olha, o seu enriquecimento não vai trazer felicidade de jeito nenhum, porque vai aumentar as suas preocupações. Ao mesmo Eufrates, né? Esse discípulo que ele tinha problema com ele. Os homens mais sábios são os mais breves em seus discursos. Se os tagarelas sofressem o que fazem sofrer aos outros, não falariam tanto. Outra, Acriton, outro dos seus discípulos. Nossa, aqui é fantástica essa frase dele. Eu pus até no Facebook esse tempo atrás. Disse Pitágoras que a medicina é a mais divina das artes. Se assim é, faz-se necessário que o médico se ocupe da alma e, ao mesmo tempo, do corpo. Como um ser poderia estar sadio quanto a parte mais importante de si mesmo estivesse doente? Então, nós sabemos, não é, que as doenças têm uma causa nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E que os médicos, graças a Deus existem os médicos, eles cuidam, na maior parte das vezes, das consequências da doença real. Porque a doença real está no comportamento. Olha, eu estava vendo esses dias que eu estou dando um curso de mediunidade na comunidade Barçanufo. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que durante a noite, os espíritos, muitas vezes, para nos ajudar, quando nós dormimos, o nosso corpo espiritual tem condição de sair do corpo, eles aproveitam esse momento que o nosso corpo espiritual tem condição de sair do corpo e tratam o órgão espiritual que está ali no perispírito. Então, tratando do órgão espiritual, eles acabam tratando o corpo físico, né? Então, mas por que o órgão espiritual adoeceu? Por pensamentos errados, por falas erradas, por atitudes erradas. Então, é isso que ele está dizendo. Como que você vai cuidar do corpo sem se ocupar da alma? Outra Valéria. Olha como ele tinha um conhecimento espírita, né? Do que ensina o espiritismo 1.800 anos depois da vida dele. Ele falou assim, ó, ninguém morre a não ser aparentemente. Assim como ninguém nasce a não ser em aparência. Com efeito, a passagem da essência à substância, eis o que se chama nascer. E o que se chama morrer é o contrário, a passagem da substância à essência. Olha que definição mais clara, mais sucinta, que mostra certinho o que o Espiritismo ensina. No que respeita a prodígios, citaremos apenas um, Kardec fala, que prova suficientemente uma das faculdades que era dotada. Kardec relata bastante, eu pus bastante resumido. Kardec relata um fato de dupla vista, onde Apolônio estava discursando nos jardins em Éfeso, lá na Síria, né, Éfeso, e viu o assassinato de Domiciano em Roma, no momento que ocorreu. Os efésios, porquanto Efésio inteiro assistiu ao discurso de Apolônio, foram tomados de espanto e pensaram que ele houvesse perdido o juízo. Desejavam vivamente que ele tivesse dito a verdade, ou seja, o povo ali queria que realmente o imperador romano tivesse morrido. Ele era tirano, né? Mas temiam que algum perigo resultasse desse discurso. Aí disse Apolônio, não me admiro que ainda não me acreditem. A própria Roma ainda não sabe por completo que ele foi morto ou assassinado. Os efésios mantiveram a sua incredulidade, mas logo vieram mensageiros para anunciar a notícia e testemunhar em favor da ciência de Apolônio. Ou seja, ele tinha essa faculdade da dupla vista, ele via uma coisa acontecendo. Nem sei a distância que mas deve ser uns 1.000 quilômetros, uns 500, não sei,
lá de Éfeso até Roma. E ele, no momento que aconteceu, ele viu. Agora nós vamos para um outro artigo chamado Origem da Linguagem, de Erasto, que esse espírito que muito colaborou com Kardec, principalmente na segunda edição do livro dos Médiuns, chamado Origem da Linguagem. Então, ele começa falando o seguinte: pedis-me hoje, caros e amados ouvintes, que vos dite a história da origem da linguagem. Ou seja, por que uns falam inglês, outros falam português, outros falam espanhol, outros falam russo? Esforçar-me-ei para vos satisfazer. Entro na matéria dizendo-vos: admitamos como princípio essa verdade, que o Criador deu a todos os seres da mesma raça um modo especial, mais seguro, para se entenderem, para se comunicarem entre si. Entretanto, essa linguagem, esse modo de comunicação, era tanto mais restrito quanto mais inferiores às espécies. É em virtude dessa verdade, dessa lei, que os selvagens e as tribos pouco civilizadas possuem línguas tão pobres que uma porção de termos utilizados nas regiões favorecidas pela civilização lá não encontram palavras correspondentes. Como disse a Lures em outro lugar, a humanidade já atravessou grandes períodos. A fase bárbara, que nós estudamos dentro da Gênese, dentro do livro dos Espíritos, que é aquela fase dos espíritos primitivos. A fase hebraica e a pagã, que é aquela fase com a chegada aqui na Terra dos capelinos, daquele povo que veio de um planeta da estrela Capela, porque não acompanhou o desenvolvimento daquele planeta. E a fase cristã. A esta última sucederá o grande período espírita, cujos fundamentos iniciais lançamos entre vós. Então, ele divide essas fases. E é importante falar sobre isso. Não, vamos continuar, daqui a pouco eu falo. Examinemos, pois, a primeira fase e o começo da segunda. A primeira fase humana, que poderemos chamar pré-hebraica ou bárbara, arrastou-se lentamente por tempo prolongado em horrores e convulsões de uma terrível barbárie. Aí o homem é peludo como animal selvagem, como as feras, época dos homens das cavernas, que demorou milhares e milhares de anos, como eu falei, antes da chegada aqui dos capelinos. Abriga-se em cavernas e nos bosques, vive de carne crua e se respasta de seus semelhantes. É o mais absoluto reino da antropofagia. Nada de sociedade, nada de família. Alguns grupos dispersos aqui e ali. Tal é o quadro desse período cruel. Nenhum culto, nenhuma tradição, nenhuma ideia religiosa. Nada prenuncia que desse animal bruto sairá o pai das raças hebraicas e pagãs. Não procureis no homem dessa época nem sentimentos, nem razão, nem linguagem propriamente dita. Ele apenas obedece à sensação grosseira e só tem um objetivo: beber, comer e dormir. A linguagem propriamente dita, como a vida social, só começa a ter um caráter certo a partir da era hebraica e pagã. É importante destacar aqui, ele está analisando, então, o povo que estava ali na Terra, com a chegada dos capelinos, mas no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que nessa época que não havia civilização antes da chegada dos capelinos, a China já era milenar. Então, a China já tinha uma sociedade. Então, essa parte que ele está falando de não ter nenhum tipo de vida social é com exceção da China, que a China, que deu origem à raça amarela, já tinha desenvolvido uma civilização, já tinha uma sociedade. Então, continuando.
A linguagem propriamente dita, como a vida social, só começa a ter um caráter certo a partir da era hebraica e pagã, durante a qual o espírito encarnado começa a quebrar alguns elos de sua pesada cadeia. A alma se sente, se reconhece, tem consciência de si mesma e começa a compreender que é independente do corpo. O homem se modifica a cada vez mais e a inteligência se movimenta mais livremente num cérebro mais desenvolvido. Ou seja, com a chegada dos capelinos, que tinham uma inteligência muito parecida com a nossa hoje, com sentimentos parecidos com o nosso hoje, em desequilíbrio, né? Por isso foram para esse mundo. Eles, com a chegada deles, a civilização começou a formar-se. Então, constatamos, todavia, que nessa época o homem é circunscrito e considerado como animal. O homem é escravo do homem. Por isso que ele fala, irmão, que a escravidão ainda existia, né? Se bem que na época que ele estava escrevendo isso, por exemplo, a escravidão ainda estava no Brasil. Talvez fosse um jeito que ele encontrou de criticar isso, né? Com certeza foi. A escravidão é consagrada pelo Deus dos hebreus, tanto quanto pelos deuses pagãos. E Jeová, assim como Júpiter olímpico, pede sangue e vítimas vivas. Tem certeza que não foi senão na época dos grandes períodos pastorais e patriarcais que a linguagem humana tomou um aspecto regular e adotou formas e sons especiais. Durante essa época primitiva, poucas palavras bastavam aos homens, para os quais ainda não tinha nascido a ciência, cujas necessidades eram muito restritas, e as relações sociais não ultrapassavam a porta das tendas, o âmbito da família e, mais tarde, os confins das tribos. Foram as primeiras sociedades, né, que ficava bem restrita. Era a época em que o pai, o pastor, o ancião, o patriarca, numa palavra, dominava como senhor absoluto, com direito de vida e morte. A linguagem primitiva era uniforme, porém, à medida que crescia o número de pastores, esses, deixando por sua vez a tenda paterna, foram constituir novas famílias em regiões desabitadas, formando novas tribos. Então a língua por eles usada se modificou gradativamente, de geração em geração, da que era usada na tenda paterna, que outrora haviam abandonado. Assim foram criados os vários idiomas. Então, quando os pastores tiveram necessidade de ir para outras terras, porque só onde eles estavam não ia dar para ter condição de criar a família que estava aumentando, eles foram se relacionando com os espíritos primitivos de outras terras. Então, nesse ponto, Emmanuel fala no Caminho da Luz que os arianos que vieram a colonizar a Europa fizeram um trabalho muito bom, apesar de ser o povo mais revoltado, que eles se misturavam com os povos onde eles iam chegando. E, com isso, as linguagens iam modificando. Aliás, embora não seja minha intenção dar um curso de linguística, já deveis ter notado que as línguas mais discordantes apresentam palavras cujo radical pouco variou e cujo significado é quase o mesmo. Esses dias, conversando com um sobrinho meu aqui em casa, ele estava falando que o russo, ele tem muito vídeo de uma moça russa que ela se fala, todo mundo acho que já viu esses vídeos, né? É a russinha que está aqui no Brasil. Então ela fala muita coisa que ela espantou-se no Brasil. Então ele fala que o russo, apesar de ser uma língua, assim, parece que totalmente diferente do português, tem muitas palavras muito parecidas. É o que ele está falando aqui. Então, já deveis ter notado que as línguas mais discordantes apresentam palavras cujo radical pouco variou e cujo significado é quase o mesmo. Por outro lado, conquanto tenhais a pretensão de formardes um velho mundo, né, a mesma razão que corrompeu a língua primitiva
ainda reina soberana em vossa França, tão orgulhosa de sua civilização. Onde vedes as concordâncias, os termos e a significação variarem. Já não direi de província em província, ou seja, de estado em estado, mas de comuna em comuna, ou seja, de cidade em cidade. Apelo aos que percorrem a Bretanha, como aos que viajaram a Provença e ao Languedoc. É uma variedade de idiomas e dialetos que espanta quem os quisesse coligir num único dicionário. Então, o Brasil, nós temos uma diferenciação na maior parte de sotaque, né? Tem o uso de pronomes muda muito o efeito da frase. Por exemplo, no Maranhão, no Pará. No Pará, eles nunca usam o você, eles usam o tu. Então, eles usam os verbos, nós usando você, você vai, né? Lá, eles não usam nem o tu, eles falam direto, vais lá. Então, mas quase não tem dialetos aqui no Brasil. Agora, na Europa, você pega, por exemplo, Itália, Espanha, muito dialeto que foram criando, partindo de uma mesma língua, mas com a mistura ali de outros povos, foi modificando. Então, a base era uma só e depois foi se modificando. Uma vez que os homens primitivos, ajudados pelos missionários do Eterno, emprestaram a certos sons especiais, outras tantas ideias especiais, foi criada a língua falada. As modificações que mais tarde ela sofreu o foram sempre em razão do progresso humano. Por conseguinte, conforme a riqueza da língua, e o português é uma das línguas mais ricas, o Ariano Suassuna até brincava, ele falava assim, o espanhol e o português, não sei se ele falava mais lento, porque ele falava assim, eles têm que sempre colocar uma sílaba a mais, ele falava assim, brincando, né? Aqui é manhã, o espanhol fala manhana, e aí ele ia falando uma série de outras palavras, né? Então, vou voltar aqui. Por conseguinte, conforme a riqueza da língua, pode estabelecer-se facilmente o grau de civilização a que chegou o povo que a fala. O que posso acrescentar é que a humanidade marcha para uma língua única. Acho que baseado nessa lição e em outras, foi criado o Esperanto, né? Difundido há uns 50 anos. Tem até o professor Wilson, lá do Hospital Espírita, que é professor de Esperanto. Mas acabou não pegando, né? Pelo menos por enquanto. Mas sei lá se daqui para frente, porque ele fala que vai ter uma língua única. Consequência forçada de uma comunhão de ideias morais, políticas e, sobretudo, religiosas. Tal será a obra da filosofia nova, o Espiritismo, que hoje ensinamos, Erasto. Então, vamos ver se isso lá para frente vai acontecer mesmo. E o terceiro artigo, Dissertações Espíritas, Estilo das Boas Comunicações, Barbaria e Espírito Familiar, publicado em outubro de 1862. Vocês percebam que Kardec ele ia no artigo, na mensagem. Muitas vezes, tem diversos que é um espírito familiar. E ele publicava assim mesmo, quando ele via que era muito boa a mensagem, ele publicava na Revista Espírita, algumas vezes até levava para os livros das obras básicas. Então, ele colocava espírito familiar lá, ele não punha o nome do espírito que ninguém ia saber. Mas ele tinha essa coisa muito importante de analisar conteúdo, e mesmo que o nome não fosse conhecido, para ele não importava. Importava sim era o conteúdo. É lógico que tem muitas coisas boas de Santo Agostinho, de Erasto, de São Luís, né? De diversos espíritos, Paulo, Sócrates, diversos espíritos muito conhecidos. Mas, por outro lado, ele também dava valor, mesmo que o espírito não fosse conhecido, na substância, e nós vamos ver na importância dessa mensagem.
Então ele começa assim: buscai na palavra a sobriedade e a concisão. Poucas palavras, muitas coisas. A linguagem é como a harmonia. Quanto mais erudita quisermos torná-la, menos melodiosa. A verdadeira ciência é sempre aquela que impressiona. Não alguns cibaristas, eu fui procurar aqui que era cibarista, pus até ali, indolentes, né, pessoa que não está querendo aprender nada, entediados. Mas a massa inteligente que, desde muito tempo, é desviada do caminho do belo verdadeiro, que é o da simplicidade. A exemplo de seu mestre, os discípulos do Cristo haviam adquirido esse profundo saber de bem dizer sobriamente, e seu falar, como o de Jesus, era marcado por essa graça delicada, essa profundeza que em nossos dias, numa época em que tudo mente ao nosso redor, ainda fazem as grandes vozes do Cristo e dos apóstolos modelos inimitáveis de concisão e precisão. Nós vemos muito isso, né, em espíritos elevados. Por exemplo, você pega os livros de Emmanuel, né, nas grandes séries de Emmanuel que tem, né, Caminho, que fala sobre o Evangelho, e o Emmanuel, em poucas palavras, em mensagens curtas, ele fala muita coisa. Então, os espíritos superiores, elevados, eles têm o poder da síntese. E a palavra do Emmanuel é muito clara, é simples. Qualquer um entende, isso que ele está falando. Então, as palavras, os oradores que falam coisas muito empoladas, assim, para mostrar um nível muito grande de erudição, de cultura, mas se ele não chega no coração das pessoas, não está adiantando muita coisa. Mas a verdade desceu do alto, ele continua. Os espíritos superiores, como os apóstolos dos primeiros dias da era cristã, vêm ensinar e dirigir. O livro dos Espíritos é toda uma revolução, porque é conciso e sóbrio, e é mesmo, né? Que é Deus, né? Uma perguntinha, vem a resposta, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 4, 5 palavras para definir uma coisa tão complicada, tão difícil de entender, né? 4, 5 palavras. Então ele fala, ó, o livro dos Espíritos é toda uma revolução, porque é conciso e sóbrio, poucas palavras, muitas coisas. Nada de flores de retórica, nada de imagens, mas apenas pensamentos elevados e fortes, que consolam e fortalecem. Por isso agrada. E agrada porque é facilmente compreendido. Aí está a marca da superioridade dos espíritos que o ditaram. Por que há tantas comunicações oriundas de espíritos que se dizem superiores, repletas de insensatez, de frases empoladas e floreadas? Uma página para nada dizer? Ficais certos de que não são espíritos superiores, mas pseudo-sábios, que julgam produzir efeito substituindo por palavras o vazio das ideias, a profundeza do pensamento pela obscuridade. Não podem seduzir senão cérebros vazios como os seus, que tomam bijuterias por ouro legítimo e julgam a beleza da mulher pelo brilho de seus adereços, ou seja, de seus colhares, dos seus brincos, e não da mulher em si. Desconfiai, pois, dos espíritos verbosos, de linguagem empolada e confusa, muito difícil de ser compreendida. Reconhecereis a verdadeira superioridade pelo estilo conciso, claro e inteligível, sem esforço de imaginação. Não avalieis a importância das comunicações por sua extensão, mas pela soma de ideias que encerram no pequeno volume. Para ter o tipo da superioridade real, contai as palavras e as ideias.
refira umas ideias justas, sadias e lógicas. A comparação vos dará a exata medida, ou seja, quanto menos palavras para mais ideias, como ele falou, de ideias justas, sadias e lógicas, mostra que trata-se de um espírito superior. Então, barbarie, espírito familiar, como uma comunicação também muito enxutinha, né, que mostra que é um espírito superior. Então, vou terminar por aqui e colocar para vocês, se tiverem alguma pergunta, se quiserem contribuir também, fiquem à vontade. Não, mas sobre o Edson colocou sobre a formação das línguas, né, dos idiomas, e impossível falar disso aí sem falar no Esperanto, né, que é uma língua assim praticamente universal. E que aqui em Marília nós já tivemos assim um período muito grande, muito bom do Esperanto. Inclusive nós tivemos aqui encontros, né, internacionais de Esperanto. Uma época muito grande. E devagarinho foi extinguindo, e o inglês, então, passou a dominar. Mas eu penso que nem você, Edson, viu? É um período agora que nós estamos passando, mas que futuramente, sem dúvida nenhuma, o Esperanto deverá ser a língua universal. Vai voltando. Eu lembro quando eu era bem bastante. O senhor está falando, senhor Terence, eu não participei de cursos, nada. Mas quando eu era bem novo na doutrina espírita, com 18, 19 anos, a gente via muitas coisas em Esperanto, né, senhor Terence? Eu esqueci dessa. Não sei se eu já sabia, eu esqueci desses cursos. Cursos não, desses congressos internacionais que tinham de Esperanto aqui em Marília, né? E realmente era muito difundido. E toda vez que eu vejo o professor Wilson, ele sempre tem uma frasinha Esperanto, né, nessa Teresa? Sempre. Que ele coloca assim. Porque hoje em dia, para você se comunicar com o mundo todo, você precisaria saber falar pelo menos 5 idiomas. Isso. Esperanto, não. Juntava tudo, né? Sabendo Esperanto, você se comunica com o mundo todo. Então, Verdade. você se dedicaria à língua pátria e ao Esperanto. O Esperanto seria muito mais fácil. Mas vamos esperar, porque o inglês acabou valendo mais para as coisas assim, acabou disseminando, mas principalmente nas coisas da economia, né, de fatos econômicos, e um pouco da cultura também, mas vamos esperar, né, seu Terence? Tudo tem. Não, pode ser que chegue a sua hora, né? Nós vamos chegar no... O Esperanto vai vingar mais, né? Isso, vamos aguardar. Obrigado, seu Terence, pela colaboração. Ok. Quem quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão, como o seu Terêncio fez, ou então pode escrever no chat lá para a gente. Sérgio? Eu fiquei... como é que fala? Com o Apolônio. E ele não conseguiu chegar em Israel, né? A sua mensagem, ao seu caminhar e etc. Mas é incrível, na mesma época. Então, fico perguntando, você não falou e eu quero te perguntar agora. Depois que Cristo, que morre com 33 anos, e ele com o dobro dessa idade, só foi falecer, será que ele ouviu falar de Cristo? Então, nesse livro que Kardec utilizou para fazer
esse artigo, né? Porque o Kardec pegou um livro que era da época, é um historiador bem antigo, né? Que foi traduzido por um escritor francês, né? Eu acho que é francês, não tenho certeza. E Kardec fala que no livro não tem nenhuma parte que fala que ele conheceu Jesus, né? Ele viveu, como você falou, pelo menos 30 anos junto, né? Ele viveu quase 3 vezes mais, né? Com mais de 90. Mas a gente não deve esquecer, Sérgio, que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, vieram muitos espíritos muito evoluídos junto, porque a vinda de Jesus ela necessitava de espíritos cuidando do lado da espiritualidade, mas espíritos encarnados, por quê? Pela existência ainda de uma massa muito grande de espíritos desequilibrados que poderiam dificultar, não impedir, né? Porque a missão de Jesus tinha certeza que ia acontecer, mas queria dificultar. Então, com certeza, esse espírito Apolônio de Tiana, ele já foi enviado para Jesus no meio de uma raça pagã muito difícil deles aceitarem qualquer coisa, porque, vamos pegar Paulo. Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, o sonho dele era entrar em Atenas. Então, ele começou pelas cidades gregas bem pequenas, e levando a mensagem de Jesus, levando pedrada, levando tudo, mas levando a mensagem de Jesus. Mas ele não via a hora de chegar em Atenas. Quando chegou em Atenas, ele chegou já com as roupas bem surradas, o aspecto dos atenienses já olharam meio assim para ele. Aí deram espaço para ele falar um pouco. Aí ele começou a falar de Jesus, eles começaram a ouvir, mas quando ele começou a falar de Jesus, não foi saindo, deixaram ele sozinho. Então, Apolônio entrou no meio de um povo que se achava superior. Essa é a grande dificuldade de uma pessoa para aprender. Porque para a gente aprender uma coisa, nós temos que sempre pensar assim, eu não sei nada disso. Estão me falando. Aí eu vou aprender. Mas uma pessoa que se acha que sabe, ela já bloqueia qualquer ensinamento novo. Então, a grande missão dele, você vê, ele tinha faculdades mediúnicas e muitas. E tem uma faculdade que Kardec cita, assim, da bicorporeidade, que a gente vê em Eurípides Barçanufo, vê em Santo Afonso, vê em Santo Antônio de Pádua. Então, é uma faculdade que, ao meu ver, só espíritos superiores a têm. Porque não é só se desmembrar do corpo, né? É sair do corpo sem estar dormindo, né? Só em êxtase, e desdobrar-se e lá no lugar se materializar, como o Santo Antônio de Pádua fez para defender o pai dele, ou Eurípides, como fazia os partos, como eu falei. Então, era um espírito superior, sim, mas a missão dele estava naquele lado lá. Só que, como Kardec coloca, e eu vi mais na internet sobre isso, que os cristãos colocaram-no como feiticeiro, como guiado, porque, como ele fazia milagres também, como ele expulsava demônios, como ele conseguia captar pensamentos, eles achavam que se valorizasse ele, ia tirar, vamos dizer assim, os atributos de Jesus. Mas Jesus nunca é muito superior a isso. Ele sabia que a importância dele é na visão de Deus que ele trouxe, no amor que ele viveu todo dia. Mas é próprio ainda da nossa ignorância, né? Quero fazer uma ligação. Tudo bem, você me respondeu. Mas você vê, Paulo vai à Grécia querer falar de Jesus e fica só. Por que não
será que ele tinha notado a dificuldade lá em Israel, onde Jesus nasce, cresce, prega e é morto, e até hoje não é aceito? Eu tive entendi o que você está perguntando. Entendi a sua pergunta. Eu tive uma surpresa enorme o dia que eu estava em Israel. Você sabe que eu vou quase todo ano para lá trabalhando. E o último, só para falar, um guia que fala português fluentemente, porque ele era filho de um brasileiro, que quando a programação do Estado foi para lá, e ele simplesmente, com a maior naturalidade, nós ainda estamos esperando o Messias. Sim. Eu fico, você cai duro. Para nós, latinos, você cai duro para trás. Mas, nesse estado que você perguntou, né? Por que Paulo foi para a Grécia e os outros? Porque Jesus, quando ele mandou os outros discípulos de 2 em 2 levar a boa nova, ele falou assim: não vades aos gentios. Ou seja, quem que eram os gentios? É todos aqueles que não eram judeus. Ele mandou eles aos judeus. Porque, para ir aos gentios, precisariam de um espírito muito forte, igual Paulo. Que ia levar pedrada, ia ser preso, tinha que ser alguém muito forte. Então, Paulo, ele foi aos gentios, aos não-judeus, por isso ele foi à Grécia, aos pagãos, né? E depois, mas ele falou assim: nossa, se eu estou chegando aqui nessas cidades aqui, da Grécia, bem humildes, bem simples, eles estão reconhecendo Jesus. Quando eu chegar em Atenas, onde a inteligência é muito superior, nossa, eles vão, não é? É igual quando alguém pensa assim: olha, eu vou levar o espiritismo para algum cientista. Nossa, ele vai pegar o espiritismo e vai... Não, mas aí que está o engano. Porque o orgulho do saber impede que a pessoa aprenda uma coisa nova. Impede que eu aprenda uma coisa nova. Então, a dificuldade que Paulo encontrou em Atenas foi justamente essa. Não sei se eu respondi, Sérgio. Está faltando, porque Israel, deles não aceitarem a Jesus, não são todos. A gente tem que pensar assim: quem mora em Israel hoje era judeu na época de Jesus? Pode ser que não. A maior parte não. Por quê? Podíamos ser qualquer um de nós que está nessa sala hoje e sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na época, podíamos ser judeus, não é? Somente os antepassados dos ortodoxos. Somente os antepassados dos judeus ortodoxos, porque os outros vieram de fora. Então, mas mesmo os ortodoxos, Sérgio, eles podem ter nascido lá justamente por serem espíritos má, não sei, tem alguma coisa com a crença, mas não quer dizer que são os mesmos da época de Jesus. Nós poderíamos ser algum de nós dessa época aí. Mas vamos deixar, porque Jesus, nós aprendemos no Espiritismo que quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é porque só quem crê em Jesus vai ser salvo. Nós sabemos que todos seremos salvos, né? Independentes, até se formos ateus. Claro. E se a pessoa fizer o bem sendo judeu, se a pessoa fizer o bem sendo ateu, fizer o bem participando de qualquer tipo de religião, ele vai chegar bem no plano espiritual, né? É o que está certo. Legal. Então, vamos voltar para o Adriano, que acho que já estamos estourando o tempo, para o Adriano fazer o encerramento. Muito obrigado, viu, Sérgio? Um abraço. Tudo de bom.